Olá, e aí, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Marco, professor de Química, e nós vamos fazer um resumo sucinto, aí, uma revisão do conteúdo de Química para vestibular. Muito ânimo aí nos estudos, não podemos desanimar. Chegando à última hora e vamos para uma revisão bem sucinta, só trazendo os tópicos principais. E nós vamos começar hoje com os modelos atômicos, beleza? Bem, modelos atômicos, eles são a forma com que os átomos foram sendo concebidos ao decorrer do tempo, até chegar no modelo atômico que nós temos hoje. Nós temos os 4 modelos principais. O primeiro deles é o de Dalton, que é conhecido como o modelo de bola de bilhar, porque ele imaginava que se fosse dividindo a matéria em pedacinhos pequenos, cada vez mais pequenos, menores, 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 ia chegar no momento que não poderia ser dividido mais a matéria. E essa partícula que não poderia ser dividida mais, ela seria uma bolinha bem pequenininha, compacta, que não tinha carga, somente uma bolinha. Para entender melhor esse modelinho que ele propôs, pense num pedacinho de isopor. Quando você começa a debulhar lá o isopor, começa a soltar várias bolinhas. Só que no isopor, obviamente, são bolinhas grandes que a gente consegue enxergar. Ele imaginava que eram bolinhas muito minúsculas que nem conseguiria se enxergar essa bolinha, tá certo? E, aliás, o nome átomo já vem de A de negação e tomo de divisão. A de não, tomo divisão. Então, juntas essas duas palavras, fica não divisão ou não divisível. E esse modelo perdurou por muitos anos, por muito tempo. Até que, em 1890, um outro cientista, chamado Thomson, ele fez um experimento onde ele pegou um tubo de vidro, colocou um polo positivo de um lado, polo negativo do outro, colocou um gás em baixa pressão, fez vácuo ali dentro daquele tubo e aplicou uma energia, uma alta tensão ali naqueles dois polos. E ele percebeu que tinha um feixe de luz que saía do polo negativo e ia para o polo positivo. E quando ele olhou aquele feixe de luz, ele fez alguns experimentos. Ele colocou um ímã do lado. E quando esse ímã ele colocou no polo o polo negativo do ímã, ele percebeu que esse feixe de luz ele tinha uma repulsão, ele se afastava. Aí ele virava o outro lado do ímã e colocava o polo positivo, ele percebeu que tinha uma atração. Aí, como as cargas opostas se atraem, ele percebeu que aquele feixe que passava ali, por aquele tubo, o tubo se chama tubo de Crookes, e esses raios ficaram conhecidos como raios catódicos. E ele percebeu então que aquele feixe de luz ele tinha carga elétrica. Então esse átomo proposto por Dalton ele não poderia ser neutro, ele tinha que ter carga. E Thomson ficou conhecido como o pai do elétron, porque ele descobriu a carga negativa. E ele então propôs um modelo. E esse modelo que ele propôs era um grande átomo com uma carga positiva, bem grandona, e em volta desse átomo, desse núcleo com uma carga positiva, tinha uns elétrons, como se fossem pequenas bolinhas fincadas ao redor desse grande núcleo, com cargas negativas. Passado mais aproximadamente 20 anos, teve um outro cientista, chamado Rutherford. Esse cientista ele fez um outro experimento, ele estava estudando a radiação da matéria, especificamente do polônio. Aí ele, para estudar a radiação do polônio, ele pegou uma lâmina de ouro muito fininha, como se fosse uma folhinha de papel. E ele pegou um papel fotográfico, enrolou esse papel fotográfico e deixou quase que um círculo, apenas com um orifíciozinho bem pequenininho, somente para passar a radiação alfa do polônio. E aqui dentro desse papel fotográfico, ele colocou a lâmina de ouro. E por esse pequeno orifício no papel, no papel fotográfico, ele fez com que a radiação passasse por esse pequeno orifício, por essa pequena fenda, e
incidisse exatamente naquela folha de ouro que estava aqui dentro, naquela lâmina de ouro. E ele percebeu que a grande maioria da radiação alfa que incidia nessa lâmina de ouro, ela atravessava e ela ficava marcada no papel fotográfico aqui na parte de trás. Uma pequena partezinha se desviava para os lados, para cima e para baixo, e muito pouca, uma parcela muito pequena batia e voltava e pegava aqui na parte da frente do papel fotográfico. Compreende? Esse papel fotográfico estava assim, a radiação entrava aqui, batia e voltava. Uma pequena parte voltava. Aí então ele percebeu que o átomo, ele não era essas bolinhas tão compactas e tão compactadas entre elas que não tivesse espaço. Ele percebeu que, pelo contrário, existia um espaço muito grande, porque a maior parte da radiação alfa atravessava a lâmina de ouro. Foi então que ele propôs um novo modelo, que ficou conhecido como o modelo planetário. Tá? O que ele propôs? Que existia um núcleo denso positivo, e em volta desse núcleo denso positivo existia partícula negativa que girava em torno dele. E por isso que ficou conhecido como modelo planetário. Porque essa partícula negativa, ela girava em torno desse núcleo positivo, e como se fosse um mini sistema solar, tá? Que os planetas giram em torno do Sol. Só que esse modelo também apresentava um problema. Por quê? Porque se a carga do núcleo era positiva e o elétron que girava em torno dele era negativo, existia uma atração natural. E essa atração natural ia fazer com que esse elétron, mesmo girando em alta velocidade, ele ia no movimento de espiral até se chocar com o núcleo. E esse problema precisaria ser resolvido. E esse problema acabou sendo resolvido 3 anos depois, com um novo modelo, com uma nova percepção do átomo. E esse novo modelo é o modelo de Rutherford-Bohr, ou modelo de Bohr. Para resolver então o problema do elétron que girava de forma aleatória em torno do núcleo, e ele poderia entrar numa espiral e se chocar com o núcleo e ser o fim da matéria, foi proposto então que os elétrons, eles giravam em torno do núcleo em órbitas muito bem definidas, e cada elétron ele tinha uma quantidade muito específica de energia. Cada uma dessas camadas, e essas camadas elas são denominadas por letras K, L, M, N, O e P, portanto são 6 camadas, e Q, desculpe, tem mais uma. Então são 7 camadas, e cada elétron ele tem uma energia dentro de uma determinada camada. E se esse elétron recebe uma quantidade de energia maior do que a que ele tem, ele pode pular de uma camada para outra. Aí ele pula quando ele recebe energia, depois ele devolve essa energia que ele recebeu e volta para o seu estado original, que é o chamado de estado estacionário. Então, aí acabou resolvendo o problema do elétron girar em torno de uma forma de espiral e cair no núcleo, certo? Então, essa primeira revisão é a respeito dos modelos atômicos. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito da constituição do átomo e da distribuição eletrônica desses elétrons em todas essas camadas. Tá? Não são todos os átomos que possuem todas essas camadas. Essas camadas elas são possíveis através da distribuição eletrônica determinado da quantidade de elétrons que cada átomo tem. Então, só para revisar, nós temos o primeiro modelo, que é o modelo de Dalton, que é o modelo conhecido como bola de bilhar, que era uma bolinha redondinha, uma esferinha maciça que não se podia dividir. Depois nós temos então o modelo de Thomson, J.J. Thomson, que é o modelo conhecido como pudim de passas ou pudim de ameixas, que era uma
continuava sendo uma esfera, mas agora com carga, uma carga positiva e as cargas negativas grudadinhas em volta. Depois nós temos o modelo de Rutherford, que ele descobriu que existia um vazio no meio entre os átomos. E depois o modelo de Rutherford, que ele quantificou a energia dos elétrons que giram em torno desse núcleo. Tá certo? Um abração e até a próxima.